Oi gente, agora nós estamos indo pro hotel na Selva Amazônica e é o Hotel Anavilhanas. A motorista já veio pegar a gente no nosso hotel, o primeiro hotel aqui em Manaus, e tá tudo incluso, tá? O transfer, vamos ficar lá em torno de 5 dias e a duração de Manaus até Anavilhanas é em torno de 2h30, 3 horas. Nós vamos dar uma parada aqui no meio do caminho para Anavilhanas, só 10 minutinhos para ficar esperando tomar um café. A bagagem já foi nomeada, né? Sim. Chegamos, Anavilhanas. Thank you all the time. Aqui o que a gente tem é a programação com todas as atividades que vocês vão fazer nos próximos dias no Anavilhanas. Correto. Aqui na frente temos o redário, we have the hammock room right in front. À direita, descendo as escadas, a gente tem o flutuante e aí vocês podem nadar no rio. This way to the right, at the end of the stair, there's the Negro River and we have a floatant area where you can swim. From there you can swim, there is a bar working all day long until 6 p.m. more or less. I really recommend to have the experience to swim in the Negro River. It's a very nice thing, ok? Vocês podem nadar no Rio Negro, então se vocês quiserem, eu até recomendo ter essa experiência porque é maravilhosa, a água do rio é bem morninha e é seguro, então tenham essa experiência aqui no Rio que é bem legal. Se vocês pegam aqui à esquerda subindo, temos uma academia e uma torre de observação. And if you take here to the left, upstairs, you will find the gym, okay? And there is a viewpoint tower to see the surrounding area, then you can visit this area as well, okay? Vamos continuar por aqui. Aqui temos o nosso cartão postal. Tem uma vista bem bonita na piscina, o Rio Negro e a primeira ilha do Parque Nacional de Anavilhanas. So here it's like the main postcard from the hotel. You can see the Negro River, the first island from the national park, from Anavilhanas National Park. Okay, that's where it starts. Okay. Aqui uma coisa importante, descendo vocês vão ver umas torneiras. Esse ponto aí é para vocês encherem as garrafinhas. So downstairs in that palm house, you can refill your bottles with water, okay? This is the point. Esse ponto externo é um lounge externo para aproveitar também. This is like the external area. In this point you can smoke. Não sei se alguém fuma, mas esse é o ponto para fumar também, tá bom? E aqui temos o nosso restaurante, tá? This is our restaurant area. None of the girls, I mean, the girls jumped in and Becky jumped in that one trip. Nobody started. Nós recebemos a programação de todos os dias que ficaremos aqui e agora a gente vai dar uma pausa para almoçar. Vem com a gente. Bom, explicando um pouquinho sobre o nosso menu, tá bom? 1 e 2 sempre vão ser as nossas entradas. No número, entre os principais, o número 3 sempre vai ser um peixe muito saboroso e muito recomendado da nossa região. 6 e 7 são opções vegetarianas para vocês, caso vocês gostem.
Entradas e principais mudam conforme os dias da semana. Já a única parte que é fixa é o Comfort Food. Ele é fixo no menu, vocês vão ver no menu do jantar e do almoço de amanhã. Bom, gente, nosso primeiro almoço aqui, fiz uma saladinha de folhas, aí vai vir o prato principal, que é o filé mignon. E é isso, pedi folhas e meu marido pediu abacate temperada. É isso aí. Servi a folha frita. E o nosso prato principal, maravilhoso, filé mignon, purê de batata. Tá muito bom. Sim. Tem chá agora, o último prato, sobremesa, um bolo de chocolate. O marido pediu um cheesecake, é isso? De açaí. Nossa chave é número 8, bangalô número 8, preguiça. Vamos ver como é que é? Gente, cada bangalô tem o seu animal. O nosso é o preguiça, número 8. Nossa, gente, que lindo! Sejam bem-vindos. Olha que maravilha. Tudo em madeira, tá? Gente, é aqui dentro da floresta mesmo, tá? Dentro da floresta, bangalô. Cama king size. Olha o detalhe dos... Que maravilhoso. Eles deixaram até uma preguicinha pra gente. Olha que lindo. Todas as informações, depois eu passo pra vocês. Lindo, né? Café, vou apresentar aqui pra vocês. Café, né? Expresso, se vocês quiserem água. Água aqui à vontade também. Então, geralmente os valores estão tudo incluído, gente, tá? Gente, almoço, café da manhã, tudo. Sofazinho. Nossa, olha aqui, ó. A varandinha, gente, que maravilha. Lindo, né? Pensou, dá até pra dormir aqui. Gente, o bangalô é dentro mesmo da floresta. Vocês viram que tem uma telinha que protege. Imagina aqui à noite. Imagina o sentimento de dormir aqui. Maravilhoso. Vamos lá ver o banheiro com a gente. Muito legal. Aí o banheiro, gente, que luxo. Hidratante, tá? Da Fitoeva, sabonete. Tudo lindo, né? Roupões. Maravilhoso. E olha aqui o da ducha. Você pode tomar banho aqui olhando pra selva, gente. Lindo. Maravilhoso, né? Ó, aqui tudo sabonete, tudo da Fitoeva. Cheiro ótimo. Então tá, gente, acompanhe, viu? Porque hoje será o primeiro dia. Vocês vão ver muito mais. E aí, gente, agora vamos começar a nossa primeira atividade do primeiro dia e a gente vai pescar. Pescar não sei o que, mas vamos pescar. Vamos com a gente. Pescar mesmo, para você ter certeza você vai ter um alimento para a família, é esse tipo de coisa que a gente usa aqui. Os índios usam mais isso aqui, o matapi, né? Que ele pega até camarão, né? Uma armadilha para pegar peixe, camarão. Isso aqui é uma rede de pesca. Com certeza você bota aí no cruzado no igarapé. Esse é um igarapé que tá aí, ó. Na entrada você bota, cara, cada meia hora, uma hora você dá uma chequeada, aí deve ter alguém que tá engatado aí, né? E esses aqui são os jarros, né? E aqui a gente tem uma zagaia. Zagaia, que muita gente usa, os ribeirinhos, eles têm uma luz que eles usam na cabeça. Quando eu começar a descer, a gente tem que levar os tripulantes para fora.
Ó, eu te falo uma coisa, essa época do ano, o volume da água que a gente tem, cara, é impressionante. Então, a água fica espalhando pela floresta toda. O espaço que os peixes têm para entrar é impressionante. E cada fruta que vai caindo aqui transforma tipo um aquário natural. Todos os peixes que a gente tem aqui no Rio Negro, impressionante, é mais saboroso que é do Solimões. Estão pescando, tentando pescar piranha, gente. É uma espécie que não chega muito grande, tá bom? Comeu, foi embora. Sinal que tem. Que foi? Comeu, foi embora. Qual espécie que é Essa aqui é aqui que tem a mancha. É o bolinho. Olha. Os dentes. Ó, o dentinho. Meu Deus. Bora, né? Agora vamos dar uma pausa aqui, vamos dar um pulo aqui no Rio Negro. A gente está indo agora para turismo de observação. Vamos ver se a gente vê alguns animais noturnos. Beleza. Bom passeio. Às vezes pode demorar um pouco mais. Deixa eu só ver essas folhas aqui. Vem na frente aí. Deixa eu procurar o preguiça. A gente tem que procurar o preguiça. Preguiça. Hoje ainda é o nosso primeiro dia, o nosso jantar aqui no Anavilhanas, e eu pedi um prato local, porque é o carro-chefe daqui, né? Então, aqui é araruana, peixe, e aí acompanha com arroz. E a gente também pediu uma cervejinha local, gente, uma delícia. Chama Muirá. Olha que legal, tem até uma índiozinha aqui desenhada. Tudo muito bom. Vou provar aqui o meu marido ele pediu porco, suíno, né? E acompanha um pouco de legumes, berinjela. Isso aí. Provar o peixe. Gente, muito bom. Muito macio, sem espinhos. Oi! Então hoje é o nosso segundo dia, estamos indo visitar uma comunidade cabocla, né? Uma comunidade indígena. Vem com a gente.
como é que chama? Aqui chama de jaqui, né? Pelos indígenas na região, não pelos caboclos, mas pelos indígenas, é conhecido como o pássaro sábio. Normalmente, quando os indígenas estão preparando realmente a próxima liderança, os próximos líderes daquela aldeia, eles conseguem caçar um pássaro desse aqui, tira o cérebro e dá cru para aquela pessoa comer, para se tornar tão inteligente como esse pássaro. Já que esse pássaro aqui, na verdade, ele consegue imitar vários outros sons de outros pássaros, segundo os ornitólogos e biólogos, dizem que ele faz isso justamente para confundir os predadores, assim, imitando barulho de arara, tucano, papagaio e tantos outros. Como é que chama ele mesmo? Japim. E aqui o Santo Antônio, onde fica a escola, bem no meio entre essas três comunidades, porque essas três comunidades são de comunidade pequena, 16 famílias, outra 14 famílias. E as crianças do Marajá e do Tiririca vão todo dia de manhã pela embarcação, encontram, estudam. Tá fazendo um teste. Esses barquinhos aí colocam um motorzinho e vai embora rapidinho. Você é editado. Então agora a Kézia vai mostrar pra gente o processo aí, 7 dias em 5 minutos. A gente vai lá na roça, vamos tirar uma porção de umas 2 sacas de mandioca. A gente vai descascar e deixar de molho naquele tanque ali. Aí a gente vai passar na peneira, aqui a massa. Que daqui que depois que a gente passa da massa, a gente vai passar ali pro forno. Pra fazer assim, uma torragem da farinha. Deixa eu peneirar aqui que a gente vai levar pro forno. Tá com o forno aquecido aí, Gabriel? Só esperando a massa, né? Tem que controlar o fogo. No máximo 30 graus, 40 graus no máximo. Vou passar meia hora fazendo isso aqui, ó. Feliz da vida. 2 dias torrando aqui. Feliz da vida torrando. Ela tá aqui, ó, meio úmida aqui, ó. Tá úmido, isso aqui tá ótimo. Tá ótimo fazer tapioquinha. Goma, pessoal, isso aqui, esse negócio aqui, nada mais, nada menos que cola. Isso é um tipo de cola natural. Lembra que eu falei pra vocês que a preguiça anda devagar por causa de uma substância? A mesma substância que tem naquela folha que tem aqui nas outras tem grande quantidade. É por isso que quando você toma, você fica... dá vontade de dormir, entendeu? Tem na maracujina também, na verdade, a mesma substância também. Você relaxa ao extremo. Se você não quer dormir muito, não adianta fazer um chá muito forte. 5 folhas aí é suficiente para dormir pela metade da manhã, na verdade. Entendeu? Ela relaxa mesmo. Toma assim como refrescante, suco natural. Olha aqui, ó, buscando aqui, ó, na sorte, vocês viram. Deve ser maior, né? Tá por aqui, tá vendo? Chama ele de Didi. Gente, chama ele. Não sei qual é. Esse é o tucano-açu, é açu que fala? É, ele mesmo. Ai, tá bravo pra gente aí. Coçando o seu bico, dá coceira nesse bico dele. Cheiroso. Obrigado, até a próxima aí. Até, tchau. Boa viagem, bom passeio aí pra vocês curtirem. Agora nós chegamos do passeio, né, da comunidade cabocla. Agora a gente só tem que esperar um pouquinho para almoçar. Então, gente, aqui na Navilhanas geralmente vem assim pro almoço e pra janta, né? Um menu de entrada e você pode pedir. Hoje, por exemplo, a isca de pirarucu, que eu acredito que é um peixe, ou salada de folha, você pede um ou outro. E tem um menu principal que sempre muda, tá? Todo dia ele muda. Hoje, por exemplo, tem mantrichã assado, né? Que é o peixe da região. Hoje tem picanha, tem filé de frango, moqueca, espaguete. Esse aqui sempre tá mudando. Mas se você não gosta, assim, geralmente eles oferecem nos principais aqui, é comida regional. Mas se você não gosta, tem um menu clássico aqui, esse aqui nunca muda, tá?
que é escalopinho de filé mignon, picadinho com batata. E esse cardápio aqui, toda essa comida é incluso, né, no valor da diária, somente a bebida que vocês pagam à parte. É isso aí. Bebidas é a parte, aí você, aqui, só para falar os valores mais ou menos, refrigerante está em torno de R$12 e o suco em torno de 25, suco natural 18, e aí vai, cerveja R$20, que é a cerveja daqui típica, Tijuca, 355 ml, aí vai 20, 18, 24, tem vários. E é isso aí. E aí você tem que pagar a parte. Aí tem a sobremesa também, que eu esqueci de falar pra vocês, que vem depois. Mas a sobremesa também já é inclusa na diária. Então, hoje a gente escolheu a picanha, né, com purê, parece saborosíssima. É isso aí também com um refrigerantezinho da região, que é o Baré. Então, as sobremesas aqui, só pra falar pra vocês, tem bolo de chocolate, tem cheesecake de açaí, tem cocada cremosa, creme de cupuaçu, pudim de tapioca, mousse de queijo, de chocolate, folha de tapioca, tem sorvete, sopa fria de açaí e frutas selecionadas. Então tudo aqui também é incluso na diária e você pode escolher um e se deliciar. Hoje eu vou pedir cheesecake de açaí. Vamos fazer agora a trilha na floresta, aí precisa de calça, tá? A blusa pode ser qualquer uma, mas de calça, e também tem que colocar essa protetora, como chama isso? Protetora de perna pra cobra. Preparando aqui para ir fazer a trilha na floresta, né? Como eu falei pra vocês, a gente tem que colocar toda a proteção, calça para proteger a perna, de cobra, tudo, tênis. E assim, as trilhas aqui é tudo incluso no pacote. E vocês podem também repetir se vocês quiserem, é só falar com a administração. É isso aí. Vem com a gente. Pronto! Chegamos, pessoal. Então eles vão fazer a tecelagem da cesta, que é isso aqui, tá? Eles já vão ter a base mais ou menos do tamanho do bicho. Pode ser um pássaro, pode ser tatu. Aí, logicamente, uma cesta dessa a gente vai amarrar em uma mochilinha da selva e vai embora, tá? Retirou o bicho, já sabe que tem que aprender a fazer essa tecelagem. Tem que ser rápido. Isso. Nossa, Transformação ao vivo, né? Vou botar aqui. João, mas essa árvore parece tão frágil, não é? Ela é forte mesmo. É bem forte. Parece tão fininha, Isso. a gente acha que é. E é bem Não forte. tem coordenação pra isso, não. Ó, olha só, calma aí, Thiago. Thiago já tá nervoso. Thiago já tá nervoso. Ó, pulou aqui, ó. Travou. Só isso aí, né? Oh, Ó, meu Deus. tu chegando até aqui, não olha pra baixo, finge que tu tá 10 metros. Pra subir, tu vai subir só um pouquinho aqui, ó. Aí ele vai te levar, ó. Ó. Vai te levando bem devagar, ó. Pronto, travou. Vai, leva um pouco, vai. Palmas pra ele aí, galera! É quase o meu herói. Já, vou te ajudar. Vai. Olha aí. Saber o uso principal, materiais para fazer o nosso fogo na selva. Porque lembrando que a selva ele não é seco, né? Todo tempo úmido. Então, depois vai ser totalmente diferente o som. Aí já vai ser os pássaros. Papagaio, arara, tucano. Olha aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Ó. Olha aí. E quando eu tô raspando, eu tô tirando uma fibra. Tá vendo? Já sai seco, tá vendo? Porque lembrando que lá na selva a gente não tem lenha seca, né? É todo tempo úmido. Então isso aqui já serve para iniciar o nosso fogo, tá? Ó. Então quando ela pega, ela expande, né? Ó. Então o fogo que a gente tem aqui nessa área, então isso aqui ajuda demais. Isso, impermeabilizar, né? Aí no nosso caboclês a gente fala tapar. Olha aí. Então esse aqui é um incenso. Nossa, que cheiro bom. Isso, ó, começa a cheirar aí. Muito bom. Olha aí. Deve espantar mosquito. Isso. Espanta mosquito ainda? Espanta. Esse aqui vai se tornando a cola. Uma cerazinha, ó, tá vendo? Caindo aqui, ó. Então eles vão passando por debaixo por dentro das frisas, né? Da fenda.
também. Como é que chama mesmo? É breu branco, ou breu. Breu Só chama breu. Eles vão vender desse tamanho. Olha aqui, ó. Eu vou pegar agora esses daqui, ele vai se tornando um vidro. Vou mostrar para vocês agora. Vocês já ouviram falar do rapé, não já? Então, isso aqui é uma mistura que a gente tem com tabaco. Vira pó, tá vendo? Ó. Nossa, parece vidro. Ó. Incrível. Vira vidro e vira pó. Esse pó aqui, ele é misturado com tabaco e uma outra raiz que vai chamado paricá. Então a gente mistura ali e vai dar esse... Cara, dá uma cheirada aí, limpa o nariz e tal. Espirra bastante, né? E vem dessa origem desse breu aqui, tá, pessoal? É o rapé. Isso. João, não tem aquela foto daquela sucuri que o Guino viu? Foi, agora nós estamos voltando da floresta, da trilha, e foi muito legal, gente. Ganhei até uma coroa de rainha da selva, hein? Venham, ó, vocês vão adorar. Vale muito a pena. Olha, eu já vi 6 metros, já vi mesmo. Muito bom, selvagens. É vocês que sobreviveram na selva, viu? Então, hoje para jantar nós pedimos arroz de pato, que é uma comida típica aqui do Amazonas. E eu já provei, tá uma delícia. Maravilhoso. O marido pediu um bife ancho. E é isso aí, servidos. Bom dia, gente. Agora eu vou falar um pouco do café da manhã, né? Aqui o café da manhã é geralmente às 7 horas, né? Começa às 7 horas. E é bom vocês virem mais cedo mesmo, porque os passeios começam 8h30. Então é bem legal vocês virem mais cedo. Aí tem essas opções, né? Eles já deixam sempre esses pãezinhos. O shot do dia hoje é açaí, frutas, café com leite. E também hoje é mingau de aveia. E aí sempre vem essas opções aqui de menu, né? Todos os dias a mesma coisa. Tem tapioca, tem um x-caboquinho que é muito gostoso, que é uma mistura de pão com banana aqui da terra. Eu vou mostrar pra vocês depois. E é isso aí. E aí vem com leite, vem com café, leite e tá incluso todo na diária. Obrigada. Então, os horários das refeições, café da manhã começa às 7 horas, o almoço ao meio-dia e o jantar é 6h30 até 10 horas. É isso, aí vocês têm que estar aqui no ponto. Geralmente vocês encontram a mesa de vocês com o símbolo do apartamento. Esse é o nosso, né, que é a preguiça. E é isso, é sempre no mesmo lugar, bem legal. A gente está se reunindo aqui na recepção para fazer a canoagem. Convidando vocês, hein, com a gente. Então, aqui os passeios acontecem geralmente 2 vezes por dia, uma de manhã e outra depois do almoço, tá bom? Então, como a gente tem 6 meses de inverno, época de chuva, e o rio começar a subir, essa água daqui do principal vai prensando essa água que vem do nascente do Igarapé. Vai levando, até não cabe mais. Ele vaza pela floresta, forma o Igapó. Floresta inundada, tá? Aí onde nós vamos agora, tá bom? Essas canoas normalmente usa bastante para pescar, onde o motor não dá para entrar, né? Os caboclos entram com ela, com arco e flecha, né? Com harpão, zagaia, rede, né? Porque os peixes normalmente entram de noite nessas florestas inundadas, troca de mal. Tem muita gente que também faz isso aqui,
Eles querem trocar mal, mas eles vão assim. Não tem como, tem que trocar mal também, né? Então, isso aí acontece muito, por isso eu tô dando uma dica para vocês, tá bom? A gente tem um preguiça real que é o maior. Ele é para ser maior, mas como ele tá molhado, o pelo tudo grudado, quando tá seco o corpo, ele fica bem fofinho, né? E aí chama a preguiça de 3 unhas, tá? Cada braço tem 3 unhas. Aqui a profundidade quase 6 a 7 metros, tá? Aqui, tudo aqui, os maiores. Chama macucu, tá? Macucu, um dos maiores plantas aquáticas, tá? Macucu pode atingir até 50 metros de altura, tá? E é impressionante como ele vive dentro da água. Uau. O remo é tão fino, se eu bate forte ele quebra. Mas se você corta um pau dessa grossura, de 1 metro, e dá uma porrada aqui, parece uma rifa. O eco pode chegar até 3 km de distância. Esse os índios usam para comunicar, né? Na época da borracha foi ensinado para os povos que vêm lá da cidade. Chama, não sei se vocês fizeram a trilha, ele está na terra firme, não está dentro da água. O óleo que sai daí está sendo exportado daqui para França, que ele faz parte de Chanel número 5, o perfume da França. A madeira serve para guitarra, serve para violão, violino. Ele está cantando aí. Ele pode imitar papagaio, tucano, tudo, cara, impressionante. E, gente, estamos remando aqui e uma experiência incrível. A gente foi dentro da floresta, né, dos Garapós, e maravilhoso, viu? Experiência única, venho. Quer ver um não fácil que faz? Bom dia, bom Oi, então, vamos falar agora do nosso almoço, né? E hoje eu pedi um tambaqui com molho de açaí e arroz negro. Meu marido pediu um filé, anavilhanas, né? E vem com molho de queijo. E é isso. Eu gostaria também de falar para vocês que, se vocês quiserem, vocês podem pedir quantas vezes, todos os pratos aqui, quantas vezes quiserem. E também, se você vai ficar poucos dias, você pode pedir meia porção, né? Um pouco de cada, para você ir provando se você não tem muito tempo, né? Porque eles servem muito, assim, os pratos típicos aqui. E seria muito legal vocês provarem que a comida é maravilhosa. Tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Gente, nosso primeiro dia de chuva. Olha que maravilha. Chuva na Amazônia, na selva amazônica. Que lindo. Oi,
gente, agora nós estamos no barco, né? O barco é todo rústico, depois eu mostro pra vocês, é todo de madeira. E esse passeio é o dia todo, a gente até almoça no barco. E esse passeio só pode ser feito para quem fez a reserva, né, de 4 noites aqui. E é muito interessante porque ele vai bem devagarzinho e é para apreciação mesmo. Você vê toda a natureza, ele conta um pouco de como é que vivem as pessoas aqui, os ribeirinhos, né? A formação aqui dessa parte do Rio Negro, da Lagoa. Então, acompanha. Os próximos vídeos aí vocês vão ver tudo detalhado aqui sobre o nosso passeio. E é bom demais. Tradicional? Tradicional é, né? Olha aí. Ótimo. Hoje já estou no comando aqui. Enquanto o nosso barqueiro vai lá e prepara o nosso fogo, a parte mais perigosa aqui são as árvores que já caíram. E a gente, quando navega na época da seca, a gente já tem base mais ou menos onde estão. Gente, acabamos de ver um boto agora, maravilhoso. Estamos aqui no Paraná da Onça, que ainda é o Rio Negro. Agora vamos fazer um passeio externo do barco. O barco vai prosseguir o caminho e a gente vai sair um pouco para conhecer a base do Instituto ICMBio. É os caras responsáveis para tentar manter o barco, qualquer denúncia que tiver, algo ali para acontecer. Então a gente vai conhecer rapidamente, ver a estrutura. Dá para descer ou não? Pode chegar aí. Ok, guys, they're giving us to come out. Eles vão dar uma chance pra gente descer, né? Eu vou ver crocodilo agora, jacaré. Boa tarde. Tranquilo. Opa. Look at the size of the king. Uau. Olha o tamanho dele. Uau. Tá doido. Olha o tamanho dele. Incrível. Uau. Que legal. Oh my. Meu Deus. E aí, mano? Vamos lá! Só segura aí. Esse aqui é o frango na grelha, esse aqui é o tambaqui na grelha também. Esse aqui é a salada de folha, aquele lá é a salada de manga e o vinagrete lá. Beleza, vamos dar uma salva de palmas pro nosso amigo aí. Qualquer bebida é só falar, tá? Any drinks, just tell us. Eu vou cortar aqui pra vocês. Vamos lá, pessoal! De volta pro nosso hotel, um dia de lazer. Nosso cozinheiro aqui, o Ed, dá um sorriso ali, né? Então, essa nossa equipe aqui é treinada um dia fora. Logo em seguida agora, a gente vai descer, a gente vai fazer uma outra atividade ainda ali para fazer um arco e flecha, meu irmão. Depois do lazerzão ali, a gente vai fazer ainda um treinamento. Eu vou levar uma ação para botar na minha cabeça para ver se atira na minha cabeça. Então isso tudo faz parte da aventura. Mostra aqui, ó. Esse é o nosso flutuante, né? Nós estamos chegando já na área do desembarque, vamos já desembarcar. Daqui já dá pra ver nossa piscina ali, ó. Né? E é tudo um espetáculo. Venha conhecer a Amazônia, vocês estão convidados. Olha, beijo pra vocês, diretamente da Amazônia. Deu fruto, não? Vamos lá.
pessoal, nós estamos voltando agora do barcão. Agora vamos participar de uma outra atividade. Arco e flecha. Nosso arco também original, tá, pessoal? Olha aqui. Aqueles que vêm conhecer a Navilhanas um dia aqui, visita nós, olha aqui, aguardando e esperando vocês aqui numa aventura ao vivo. Beleza? Salva de palmas todo mundo aqui. E vamos nessa. Olha, a gente vai ter uma competiçãozinha, é só pra vocês terem uma ideia. O que é caçar, cara, com arco e flecha? Será que a gente ia garantir o nosso almoço, nosso alimento? E olha só, é isso aí, ó. Eles são imóveis. Exato, essa é a parte importante. Quando o Guto viajou, rio acima, ele conta que ele deparou com algumas comunidades indígenas ou ribeirinhos. Ele percebeu que a recreação deles seria isso aqui. Eram mulheres aí a tua postura, bonitas, altas, perna bem aberta aqui, ó. Cabelão, e não tinha peito. A postura aqui, ó. Quando eles olhavam ali, tu tem que puxar aqui, ó. Eles percebiam que tinha até a corda tocar aqui na tua costela. Chega ela agora. Se ajoelhou. Vamos lá, 1, 2, 3. Recebe o prêmio aí. Palmas pra ela, pessoal. Uau, que flecha! Agora nós chegamos aqui na base da Navilhanas, depois de 1 hora de lancha. E agora a gente vai se preparar para a próxima trilha, que vai ter em torno de 2 horas, tá bom? Espero vocês lá. Precisa em algumas partes. Essas formigas que eu vou apresentar aqui é um meio de caçar, tá? Porque mesmo a gente não tomando banho com nenhum tipo de sabão ou sabão neutro, se a gente entrar aqui o animal vai sentir o cheiro ainda. Então os índios, eles têm que dar uma camuflada no cheiro deles. Então pega essa formiga e passa no corpo. Como é que eles fazem? Ajeita a formiga, põe a mão no formigueiro e aí esfrega todos eles na mão e passa no corpo. Para dar um camuflado no cheiro. Esse cheiro permite que eles cheguem perto dos animais para assoprar, flechar, arpoar. Tá bom? E os Yanomamis caçam em grupos. Então eles cercam o animal e lança ou flecha. Zarabatana é mais para pássaro. 25, 30 metros máximo. Numa zarabatana de 3 metros, que é o tamanho. Tá bom? E aí, esse cheiro também vai proteger eles de mosquito. Aranha, formiga, insetos, como um repelente natural. Tá bom? Então é aqui. Tá vendo como estão saindo aí? Ó? Olha aí, ó. E aí, ó, faz isso aqui, ó. Coloca a mão e aí esfrega tudinho. E eles não picam, né? Se deixar, aí pica. Ah, você tem que tirar rápido. Tem que esfregar, tem que matar elas tudinho. E aí, ó, o cheiro. Se quiser fazer o teste, vai lá. 3 segundinhos. Vai lá também. Esfrega, esfrega. Mata tudinho. Sente o cheiro. Um pouco aqui. Nós estamos agora nas grutas do Magadá. Olha que incrível, no meio da floresta amazônica. Principalmente morcegos, né? E essas pequenas corredeiras aqui, ó, vai passando por entre as pedras aí, ó. Tá vendo? Isso aí vai chegar no rio. Por um canto vai chegar no rio, tá? Aí a gente vai passando por dentro delas, pode ficar à vontade novamente para tirar foto. E vamos por aqui assim, tá? Fica uma cortina bonita, olha o tanto de morcego ali dentro, ó, vários. Os pingos d'água, né? Os pingos d'água lá dentro, ó. Tem morcegos aqui, ó, tá aí, ó, aqui em cima. Aqui tem bastante, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui. Voltando agora, gente, da trilha, uma trilha de 3 horas, assim, é meio puxadinho, mas foi bem legal. Agora nós chegamos na base novamente, vamos relaxar agora e também almoçar por aqui. Teve uma vez, você não... Esse aqui, ó, é o nosso peixe amazônico, muito famoso, que é o tambaqui. Tá legal? Quem come não sai daqui.
Algumas não tem a pedra. A gente costuma molar assim, uma Né? Tá. Isso aqui é. essa é a vida que a gente já Uma evoluída. É isso que ele faz assim. Essa raspa aqui. Exatamente. Agora nós estamos voltando e é 1 hora de viagem. Acompanha a gente. Agora a gente vai entrevistar a Emília, que é a gerente do Navilhanas aqui. E a gente vai tentar entender, né, todo o projeto do Hotel Navilhanas, né, que é um hotel na reserva ambiental, não é isso, Emília? Sim, o Hotel Anavilhanas fica bem em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas. A gente está operando desde 2007 e, bom, é um hotel que fica imerso no meio da natureza, a 200 quilômetros de Manaus. E a proposta, através da nossa experiência, é que os hóspedes cheguem e tenham essa imersão na natureza, com todo o conforto também que o hotel oferece aqui em terra e, bom, fazendo os passeios. Essa experiência passa não apenas pela parte de atividades que envolvem esse conhecimento da selva, da floresta, através de diferentes sentidos, né? Porque a gente faz trilhas, a gente faz passeios, tours de barco dentro do Parque Nacional, né? Para a pessoa conhecer como é lá dentro, ter contato com alguns animais que apareçam. Também se conhece bastante através da experiência dos nossos passeios, como é a cultura, quais são as tradições, se visitam comunidades ribeirinhas, onde a gente conhece como é o dia a dia do amazonense, do caboquinho, da pessoa que vive e trabalha aqui, né, que tem raiz forte, que vem bastante coisa do índio. E, bom, essa experiência é como um todo, é o que o hotel oferece. A gente também utiliza bastante da culinária local, ingredientes regionais, muito peixe, não sei se você provou os peixes, os pratos, né, muito no sentido de entregar aos nossos hóspedes todos os sabores também da Amazônia, que isso representa uma coisa muito interessante numa viagem, porque você consegue mergulhar e entender por completo o que oferece essa região tão interessante e tão importante. E a questão da hospedagem, assim, vocês trabalham diversos dias, não é isso? Dependendo do... Sim, assim, na verdade o pacote que pode ser fechado é a partir de 3 dias e 2 noites. E vai até 6 dias e 5 noites. Tem tudo incluso, e tem tudo incluso. Aí o que vai, à medida que a pessoa fica mais dias, vai acrescentando passeios. Tem os passeios iniciais obrigatórios que todo mundo tem que fazer, né? E depois, à medida que a pessoa vai ficando mais tempo, se acrescentam alguns outros até chegar no pacote máximo. Então queria agradecer, viu? Olha, a experiência maravilhosa. Estão gostando? Nossa Senhora! Não, e a gente tá triste assim, porque vai embora, né? Hoje é o último dia e assim, foi tudo perfeito. A gente não tem nada, né? Nada pra falar. Bom, agora vocês que vão recomendar pra nossa, ele. A gente vai... porque assim, ó, venham, que é maravilhoso, é uma experiência única. E assim até ultrapassou nossas expectativas. Uau, isso é muito foi bom. Incrível. Tudo, desde a comida, assim, desde o atendimento, Emília, olha... Obrigada. Vocês têm que ficar muito orgulhosos, assim, né? Você, a sua atenção, desde do nosso transfer, da recepção, assim, esse pessoal super simpático, né? Então, os seus guias maravilhosos. Nossa. E a gente aprendeu muito, assim, foi um aprendizado, né? Até, assim, de tudo. Agora a gente sabe, né? Quais as formigas que são repelentes, todas. A gente, acho que a gente se perder, a gente pode sobreviver. Porque, assim, bom, que bom que levaram tanto então, um legado assim, interessante. Gente, é inesquecível, assim, venham, que é maravilhoso, viu? Muito obrigada por tudo. Por nada. Obrigada. Fico Adorei. feliz que gostaram. Obrigada. Vem com jeito apreciar o mais lindo pôr do sol aqui do Amazonas. Oi, gente, hoje o nosso
último jantar aqui. Aí eu pedi um pato, né, que é comida regional com batata doce, tá uma maravilha. Ele já pediu filé mignon com doce. E é isso aí, servidos. São 5 horas da manhã, a gente tá indo ver o amanhecer na selva amazônica. Vem com a gente, vai ser muito legal. Tem que esticar. Nós somos o chefe Vitor aqui do Hotel Navilhanas, que faz nossas comidas maravilhosas, né? Cada dia é um canto. Chefe, o senhor é daqui também? É local? Não, ou não? Eu sou de São Paulo. Toda a minha equipe é daqui. Só eu que sou de São Paulo. E todos os dias você prepara os pratos? Sim, especiais? todos os dias a gente prepara pratos diferentes, tanto no almoço como no jantar. Temos aquelas opções que são fixas, né, que a gente chama de comfort food, mas todos os dias tem uma novidade diferente. Vitor, e como é que você conseguiu assim ver essa questão dessa cultura, né, culinária local? Você teve um curso, aperfeiçoou aqui? Eu sou graduado, né, mas antes de eu vir para Navilhanas, eu trabalhei 3 anos em Manaus. Então, nesses 3 anos que eu estive em Manaus, eu conheci bastante dos peixes, da cultura, de como que o pessoal se alimenta. Eu acho que é bem interessante, principalmente a parte de café da manhã e lanche da tarde, que é bem diferente do que a gente conhece em São Paulo. Sim. Né? Além dos peixes, óbvio. E a gente vai mesclando, né? A base da minha cozinha é francesa, então a gente vai mesclando todas essas cozinhas para conseguir fazer alguma coisa um pouquinho mais legal. Tá bom? Olha, muito obrigada, a gente adorou, viu? Eu que agradeço. Nossa, nós Muito amamos. bom. Cada dia essa é uma experiência. Eu já provei todos os pratos, principalmente as sobremesas maravilhosas. Adoremos. Muito obrigada por tudo, viu? Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada a você também. Olá. Hoje, infelizmente, é o nosso último dia na Navilhanas. Eu não quero ir embora, gente, quero morar aqui. É maravilhoso. Mas eu vou mostrar a comidinha, nosso último almoço, né? Hoje eu escolhi um pato com molho de laranja, né? Meu marido escolheu um bife ancho com batata. E é isso aí. Muita tristeza, mas é isso, né? E a experiência é maravilhosa. Depois eu vou colocar uma conclusão aí pra vocês analisarem melhor, tá? Um abraço e até a próxima.